Boa noite, meus caros e minhas caras ouvintes. Está no ar o momento de reflexão. E o locutor que vos fala é o evangelista Apolonínio. E o momento de reflexão está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus, capítulo 7, verso 21 diz: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Meus caros e minhas caras ouvintes, Jesus mostra aqui e faz uma demonstração a esse povo, chamando a atenção da responsabilidade de nós sermos guiados pela palavra de Deus e, ao mesmo tempo, ser guiado, fundamentado nas Escrituras, vivê-la dignamente. Jesus foi muito enfático nisso. Ele fala aqui, não é? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus chama atenção para aquelas pessoas que não faz a vontade de Deus. Conhecer o Evangelho, conhecer as Escrituras, mas não faz a vontade de Deus. E compara essa pessoa como que? Como uma casa que foi construída sobre areia. Uma casa construída sobre areia, sem alicerce, sem fundamento. E Cristo chama atenção também sobre a hipocrisia. Jesus fala veementemente sobre as pessoas que vivem, né, sendo hipócritas, prega uma coisa, mas vive outra, fala uma coisa, mas diz uma coisa, mas fala outra, totalmente diferente. E para Deus isso é o que? Escândalos. Quantas pessoas criam escândalos dentro da obra de Deus, escândalo dentro da própria família, escândalo dentro da própria sociedade. Um exemplo triste, né, que nós temos que ver, ao caso da Flor de Lis, que estava na obra e hoje trouxe o quê? Um escândalo, uma tristeza. Que Deus tenha misericórdia. Que nós não venhamos aprender com os erros e não repetir. Então isso é muito sério. E isso é comum na sociedade, porque a sociedade vive o quê? De aparência. As pessoas vivem de aparência, as pessoas vivem, de uma coisa vive de uma coisa que não condiz com a sua própria realidade, com a sua própria vida. É um teatro. As pessoas usam o quê? Máscaras o tempo todo, escondendo o seu velho eu, escondendo a sua maldade. As pessoas são fingidas.
As pessoas não são sinceras, verdadeiras e se escondem atrás de capas. Até mesmo tem pessoas que são queimadas no mundo. Elas são tão queimadas que elas vão para a igreja para quê? Para ter uma capa de religiosidade, a qual Cristo vai chamar de joio. Essas pessoas são joios que não pode tirar do trigo, porque um dia esse joio pode se arrepender. Como Deus é misericordioso. E Deus chama a atenção dessas pessoas que traz maldade, traz coisas que não correspondem ao Evangelho de Cristo. Né? Quantas pessoas fazem isso? Quantas? E Jesus fala nessa palavra, nesse mesmo capítulo, diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha como Jesus é duro nessas palavras. Chama essas pessoas que têm uma vida dupla, uma vida que não condiz com o Evangelho, de lobos. Lobos mesmo, né? Por que, né? Jesus chama isso? Porque são pessoas que são movidas por seus próprios interesses e muitas das vezes usam a fé ou a dos outros para o quê? Para o benefício próprio. São pessoas que fazem os outros tropeçarem. Há muitos cristãos que nunca conduziram uma pessoa a Cristo, mas já levaram por palavras e atitudes muitos para bem longe do Salvador. Quantas pessoas, né? Machucaram, feriram, por dizer palavras malditas, né? Quanto aquelas pessoas que têm ministério são movidos pela vaidade, às vezes sem fronteiras. Esse se autopromove, por vezes, no limite do ridículo. As pessoas que não agradam a Deus têm uma doutrina correta, mas uma motivação que? Errada. Tem um ministério, mas uma motivação errada. Todas essas pessoas são o quê? São os maus cristãos, os maus obreiros. Não é? Quantos esses maus obreiros levam a mensagem o quê? De Cristo como o quê? Falso. Porque é uma mensagem que não está abalizada nas Sagradas Escrituras. Um Cristo que criam, um Cristo que inventam, ou um Cristo que colocam na cruz novamente. Meus queridos e minhas queridas, chama a atenção que nós devemos o quê? Levar uma vida não dupla, não hipócrita, mas uma vida sincera, uma vida admirável, uma vida que venha resplandecer a luz de Deus, a glória de Deus, uma vida justa. Mas ser justo nesse país, nesse mundo, é uma coisa muito difícil. São muitas tentações, são muitas coisas que nos puxam para o lado errado. Não. Jesus te salvou. O pecado não mais te domina. Antes você era escravo do pecado. Hoje você não é mais escravo do pecado, porque você tem a graça de Deus. Você tem a graça divina, que pode muito bem combater esse pecado, enfrentar esse pecado e ter uma vida correta, uma vida honesta, uma vida em santidade, uma vida plena, que você pode conduzir de uma maneira efetiva com o poder de quem? Do Santo Espírito. Ele está aí. O Espírito Santo está para nos conduzir uma vida santa. O que é uma vida santa? É uma vida em que você possa usar a justiça, o amor, a alegria, principalmente o amor. Porque às vezes as pessoas ficam muito presas a certos dogmas. Criam dogmas, ficam presos a dogmas. Mas lembrando que o mais importante de tudo é o amor. É você amar o próximo, que automaticamente representa amar a Deus, sobretudo.
Meus queridos, que esta palavra possa fazê-lo você refletir e que você possa largar o pecado, largar essa vida dupla, largar essa vida de escândalos, de hipocrisia, de falar algo e fazer outro. E que Deus está aqui para te perdoar, te dar uma renovação de votos, de valores, e que você volte para o caminho. Que Deus abençoe a todos.